2, porque muita gente gostou. Eu gosto bastante também. E eu queria pedir pra vocês se inscreverem, tá? E visualizem bastante esse vídeo pra eu trazer o segundo livro aqui. Eu meio que já prometi que eu vou terminar o primeiro, então não vou ficar me demorando na introdução também. Aqui a gente tá onde a gente parou da outra vez, que é na parte 2, se apaixonar. Aqui a gente consegue ver o Nick no quarto dele nessa página. Dá pra ver que ele tem um pôster do Homem de Ferro. Ele tá deitado na cama mexendo no notebook dele. E aqui a gente consegue ouvir não, né? Ler o barulhinho das teclas. Tec, tec, tec. E as folhinhas, né? Características de Heartstopper. E nessa outra página a gente vê que ele tá pesquisando o perfil do Facebook do Charlie Spring, porque ele tinha recebido essa informação na época sobre um menino do 9º ano. E aqui a gente consegue ver, inclusive, o perfil do Charlie, mostrando a linha do tempo, amigos em comum e tudo mais. E a fotinho dele. E 10 meses antes dos acontecimentos que a gente leu no passado, o Nick fala que não conhece o aluno do 9º ano, Charlie Spring. E aí comentam com ele sobre o Charlie Spring do 9º ano ser gay. E a escola inteira tá comentando. E aí ele pergunta quem falou isso pra pessoa que tá falando pra ele. E aí continuam comentando. Acho que estão falando um monte de merda pra ele. E aqui tem um monte de palavrão e homofobia nesses quadrinhos. Talvez vocês consigam ler o que é. Eu não vou estar lendo aqui, né? E alguém logo comenta embaixo, tipo, é uma escola só de homem. O que ele esperava. Lembrando que essas cenas aqui são flashbacks, tá? E aqui a gente volta pro Nick no quarto dele, no tempo atual. E ele tá olhando pela janela. E então digitando e mandando uma mensagem pro Charlie, pensando em mandar: ei, o que aconteceu pareceu bem sério entre ele e o Ben. E aí ele começa a deletar e começa a ficar na dúvida do que ele realmente deveria falar. E aí ele diz que acha que não devia mais falar com o Ben e começa a deletar as coisas por achar muito esquisito. E aqui a gente consegue ver ele na frente do computador. E logo corta pro Charlie tocando bateria no quarto dele. Que é bem legal, né? Que ele toca a bateria no próprio quarto. Deve ser um inferno pra quem mora com ele, porque deve ser muito barulhento, mas enfim. E ele percebe que ele recebeu uma mensagem no celular dele. Então ele para de tocar e vai dar uma olhada. Aqui a gente consegue ver a cena toda. São 8h13 da noite da sexta-feira, 26 de fevereiro. E ele recebe uma mensagem do Nick Nelson. Ei, só queria saber como você está. O Ben é um babaca. E então o Charlie responde: ah, tô bem, não se preocupa. Então eles começam a digitar bastante. E aqui já temos uma conversinha de novo. E aí o Nick pergunta pra ele de volta: tem certeza? E o Charlie fica meio na dúvida e começa a tentar responder. E o Nick fica esperando uma resposta. E 5 minutos depois, o Charlie ainda não respondeu nada. E ele tá claramente indeciso na cama dele, no chão, né? Encostado na cama, pensando no que mandar. Então continuamos a conversinha de celular e vemos que o Charlie tá pensando em mandar alguma coisa. E no fim, o Nick só complementa, sem o Charlie dar resposta alguma: pode conversar comigo se quiser, viu? Parece uma situação bem séria, mas não precisa, se não tiver afim. Mas eu sou o seu amigo e me preocupo. E aí o Charlie responde: tá,
talvez seja uma história meio longa. E o Nick diz que tá tudo bem. E a história é longa mesmo, porque ele manda um textão gigantesco, que eu acho que eu vou ter que até aproximar a tela pra conseguir ler. E aí o Charlie começa. Então, tudo começou em setembro. Eu vou ter que. Gente, eu vou ter que botar meu abajur mais perto pra poder ler, porque eu não consigo enxergar. Então, tudo começou em setembro. Todo mundo na escola já tinha descoberto que sou gay. Quase não rolava mais bullying. E as pessoas estavam começando a ser legais comigo. Um grupo do último ano fez os caras que me perseguiam pararem. Mas geral já sabia sobre mim. Daí um dia eu estava tocando bateria antes da aula numa sala de música, até que vi o Ben me olhando pela janela da porta. Ele entrou e começou a falar que eu tocava super bem. E só fiquei ali pensando, mas que porra é essa? Porque a gente nunca tinha conversado. Mas também estava surtando um pouco porque achava o Ben muito gato. Depois de um tempo, ele sentou do meu lado e começou a falar sobre a minha saída do armário e tipo, que sou muito corajoso e tal. Ainda que eu não tenha exatamente saído do armário, eu só falei para algumas pessoas e a notícia se espalhou. E quando eu me dei conta, ele estava me beijando. E aqui a gente consegue ver a cena, né? Aqui já começam os beijos. Enfim, eu não gosto muito do Ben, não gosto de prolongar muito as cenas dele. E a gente meio que continuou se vendo. Ele de vez em quando antes da aula. E tipo, eu tava tão animado. Pensei que tinha arrumado um namorado, ou sei lá, que tava vivendo um grande romance. Mas aos poucos fui percebendo que ele só tava me usando pra dar uns beijos, sabe? Porque eu era o único gay que ele conhecia. E aí em janeiro descobri que ele também tinha uma namorada, uma menina do Hicks. Não sei se ele é gay ou bi ou sei lá, mas isso não muda nada, ele só tava me usando. E aqui a gente pode ver a cena da namorada que a gente já viu antes. E aí eles digitando novamente um pro outro. E o Charlie fala, tentei terminar, mas ele não me deixou em paz. Achei que daria pra gente encontrar uma... A gente se encontrar uma última vez e eu falar pra ele parar de insistir. Mas enfim, acho que não deu muito certo. Posso finalmente largar o meu abajur. E aí o Nick continua digitando. E pelo menos dessa vez tá em branco pra eu poder ler sem aproximar o meu abajur. E o Nick fala, caralho, que ódio do Ben. Sabia que ele era babaca, mas nossa, por favor, nunca mais fala com ele. E o Charlie fala que não vai mesmo. E o Nick comenta, eu vou acabar com a raça dele se tentar chegar perto de você. E aí o Charlie só responde obrigado pela força. E aí o Nick continua em geral ou no prédio de música. E o Charlie responde que os dois. Agora o Nick comenta sem problemas e manda um emoji sorrindo e um coração. E aí o Charlie pensa em mandar, adoro conversar com você, fico feliz que somos amigos. E no fim ele só responde um coração de volta. Ele acaba ficando inseguro de escrever todas essas coisas. E aqui a gente vê eles de frente pro computador e pro celular, pensando. E com as folhinhas que indicam quando eles estão pensando nos sentimentos. E aí o Charlie se pergunta, será que eu devia ter contado tudo aquilo pra ele? Então a gente vê na escola ele de novo. Tem um mural atrás de ciências que diz ratos e homens. Interessante. E o Charlie começa a ter pensamentos ruins de novo. Pensando, vai ver, ele ficou sem graça. Vai ver, ele não quer ser mais o meu amigo. Então o Nick chega com a mão no cabelo dele e diz oi. E eles dizem oi. Então aqui começa outra conversa.
está acontecendo. E a gente volta talvez pra um dos meus personagens favoritos, que é o Dalsu. Que a gente descobre já ser uma conversa dele, do Charlie já contando essas coisas pra ele. E aí ele comenta: Nick Nelson, pensei que você não estava afim dele. E aí eles estão na aula de educação física comentando. E aí o Charlie diz pra ele falar mais baixo. E diz que faz tipo um mês que o Charlie não larga dele. Então mostra o Charlie mandando mensagem e eu tava observando eles almoçando juntos. E eles no time de rugby. E aqui mostra eles interagindo no rugby, mas não é um diálogo tão relevante. Mostra o Nick carregando o Charlie. É uma ceninha bem romantiquinha. E aí, de volta pra conversa com o Tal, ele chamando a atenção do Charlie por ele não estar prestando atenção. E aí ele comenta: não quero ser chato, mas tipo, ele é hétero. É só olhar pra ele. Ele é super hétero. E o Charlie comenta: eu sei. E o Tal diz que ele só tá se machucando à toa. E o Charlie comenta que já sabe. Né? Com uma cara meio frustrada, infelizmente. Então o treinador comenta: Tal e Charlie, parem de conversinha e comecem a chutar essa bola. E Tal, tira essa toca, caramba. E aí ele comenta com o professor que tá muito frio e que ele não quer tirar a touca. E o professor comenta: aqui é a Inglaterra, não a Antártica. Larga a mão disso. Então ele continua conversando com o Charlie. Charlie, você precisa deixar esse menino pra lá. E o Charlie comenta que não consegue. E aí vemos uma conversa. Demorei umas 3 horas pra fazer tudo, mas minha avó adora cheesecake. Então, espera, acho que tem uma foto aqui. Ah, essa é a minha cachorra. E aqui a gente também descobre que estamos no mês de março e com as folhinhas novamente. E a continuidade, o contexto é que o Nick tá mostrando a foto da Nelly, a cachorrinha dele, pro Charlie. E o Charlie pergunta: você tem uma cachorra? É meio que óbvio porque ele tá mostrando a foto da cachorra, mas enfim. E aí o Nick diz que sim, que o nome dela é Nelly. E tá bem velhinha, mas é um amor. E aí o Charlie comenta que ele queria ter um cachorro, mas os pais dele não gostam de animais. E aí o Nick convida ele pra ir na casa dela pra brincar um dia. E aí ele já começa marcando o dia, que tá pensando se o Charlie tá livre no sábado. E o Charlie diz que acha que tá. E aqui aparece uma... é bem pequenininho, mas ele anotando o endereço do Nick, que é na rua River Crescent 34. E aí o Charlie comenta que fica só uns 10 minutos a pé da casa dele. E comenta que é na Britannia Road. Não é tão relevante porque a gente não sabe onde fica. E aí eles deixam marcado no sábado. E o professor chega e pergunta se eles trocaram de lugar. E aqui já nesse quadrinho a gente já chega no sábado, a gente vê as folhinhas. E aí nós somos apresentados pra outra das minhas personagens muito favoritas, que inclusive tem um livro próprio dela, né? Que eu não vou estar trazendo porque o livro é enorme e vai demorar um ano pra eu adaptar pra vídeo. E a gente vê o Charlie se arrumando pra ir na casa do Nick. E aqui a gente é apresentado pra Victoria Spring, ou a Tori Spring, como a gente sempre chama, que é a irmã do Charlie. Ela é a mais velha no caso, então o Charlie ainda tem outro irmão. Ele vai aparecer mais pra frente na história. Eu já vou dando esse spoiler aqui. E aí ela pergunta o que o Charlie tá fazendo. E aí ele pergunta se o cabelo tá muito curto. E ela pergunta se ele já não tinha cortado assim antes. E ele diz: eu sei, mas não ficava melhor comprido. E ela diz que pra ela tá na mesma. Tá praticamente a mesma coisa, vai. E ela pergunta se ele vai sair. E ele comenta que vai na casa de um amigo. E ela pergunta se é do Tal, que é o único amigo dele, na verdade.
E aí diz que não e que o nome dele é Nick. E ela já tem pensamentos maliciosos sobre. E aí ele pergunta o que é que ela tá desconfiando e ela só diz pra ele se divertir. Aí aqui a gente vê ele andando até a casa do Nick. Então ele chega lá, toca a campainha, trim, e o Nick atende, dizendo, e aí? E o Charlie, oi, como sempre. E aí a gente vê a Nelly, finalmente. Não a vivo e a cores, porque né, a gente não tá vendo ela ao vivo e a cores, mas não pela tela do celular desenhado do Nick. E aí aqui aparece que o Charlie está apaixonado pela Nelly. E ele faz carinho nela e o Nick gosta. E ele diz como ela é fofa. E aí o Nick repara que o Charlie cortou o cabelo e fica passando a mão no cabelo dele. E o Charlie fica todo oriçadinho e pergunta se ficou feio. E aí o Nick fica todo enrolado, dizendo, não, ficou... tá ótimo, vai. E aí ele comenta todo em caps lock, então dá pra ver que ele tá meio que gritando nessa cena. Beleza, entra. O Anneli vai achar que a gente vai passear com ela. E aí o Charlie comenta que pode nevar. E o Nick comenta, tá bem frio. E acha estranho que vai nevar. E aí ele apresenta a casa pro Charlie. Aqui a gente vê a mãe do Nick, a Olivia Colman. Pra quem não sabe, a Olivia Colman faz a mãe do Nick na série. Não vai fazer na terceira temporada, no entanto. Mas eles finalmente chegam no quarto e a gente vê as folhinhas aqui na beira novamente. E eles começam a se divertir. Não é uma cena com muito diálogo, né? Aqui, mas aqui é. E aqui eles estão jogando Mario Kart. Eu adoro esse jogo, tá? E a gente vê as folhinhas de novo. E o Nick pergunta por que o Charlie é tão bom nisso. E o Charlie comenta, tenho um irmão de 6 anos. Mario Kart é a minha vida. E você é bom em esportes de verdade. Posso ser bom nos de mentira. E o Nick comenta, você é bom em tudo, seu nerd. E o Charlie retruca, eu não sou bom em tudo. E o Nick insiste, você é sim. Vamos ver, você é bom em videogame, esporte, matemática, redação. E o Charlie pede pra ele ficar quieto. E o Nick continua, fazer amigos, tacar bateria. Então o Charlie só bota a mão na boca dele. E eles notam que tá nevando. Aqui tem uma página inteira só dedicada a isso. Inclusive essa cena na série é ótima. Assistam se tiverem a oportunidade. E aí a gente vê que o Nick empresta um casaco pro Charlie. E fica muito grande nele porque o Nick é muito mais alto e muito mais fortinho. O Charlie é bem magricelinho. E aí eles estão na neve se divertindo junto com a cachorrinha. E mais cenas na neve se divertindo. Isso é uma coisa que eu disse lá no primeiro vídeo, que no início os quadrinhos da Alice elas são mais amadores, né? Tem muitas páginas que são só imagens, não tem falas ou nada desse tipo. Isso muda um pouco nos próximos livros, eles são mais carregados de conteúdo, digamos assim. E aqui o Charlie fala que tá congelando. E o Nick diz que ele devia ter usado uma jaqueta à prova d'água. E o Charlie comenta que nem tem. E diz que é mais caseiro que o Nick. E o Nick comenta que espera que ele não tenha um resfriado. E o Charlie comenta que se ele pegar, vai ter valido a pena. E o Nick comenta, espera aí. Então a gente só sabe na próxima página o que acontece. E o Nick pega uma toalha, porque o Charlie tá todo molhado da neve. E o Nick diz, desculpa, não tenho calça pra emprestar.
cadeiras ficariam meio grandes. É melhor você sentar um pouco perto do aquecedor. E aqui a gente já vê a cena que o Charlie tá indo embora da casa do Nick. E o Nick fica triste e pergunta se ele precisa mesmo ir embora. E o Charlie diz que sim, que o pai dele falou pra ele voltar no horário da janta. E o Nick comenta que a Nelly vai sentir saudade. E o Charlie comenta que também vai sentir saudade da Nelly. E o Charlie comenta, agradece pelo casaco e comenta que vai devolver na segunda-feira pro Nick. E o Nick só diz, de boa, não vai escorregar no gelo e morrer. E o Charlie comenta que vai tentar. E aqui a gente vê o Nick tomando um chá. Eu sei que é chá, porque tem a etiquetinha do chá pra fora. E a mãe do Nick comenta que o Charlie é muito simpático e pergunta quando eles se conheceram. E o Nick fala que faz uns meses a gente faz chamada na mesma sala. Ele continua. E a mãe dele comenta que ele é bem diferente dos outros amigos. E diz que o Nick parece muito mais à vontade perto dele. E o Nick se questiona se parece. E a mãe dele concorda. E ele fica estranho, na dúvida. E aqui a gente vê umas fotos que o Nick tirou do Charlie no dia de neve. E ele fica vendo essas fotos claramente apaixonadinho. E aqui eles sentados na cama, mais uma vez. Uma página sem falas, né? Só imagens. E nem tem as folhinhas dessa. E aí a gente chega finalmente na casa do Charlie de novo. E vê ele cheirando o moletom do Nick. E a Tori chega e pergunta se ele tá bem. E aí ele comenta que se apaixonou por um cara hétero. Como se fosse um grande problema. E aqui a gente vê as folhinhas de novo. E a gente vê então as folhas e o Charlie abraçado na irmã dele, na Tori. Eles são bem próximos. E aí, no sábado seguinte, a gente vê que na verdade agora é o Nick que tá indo na casa do Charlie. E aqui eles já se cumprimentam na porta. Então, como vocês podem ver, já pulou muita coisa, aconteceu muita coisa que não está nos livros, né? Eles já se combinaram de ir um na casa do outro e a gente não sabia, só pulou direto pra essa parte mesmo. E a gente vê o Nick tentando tocar bateria e o Charlie diz que ele é péssimo. E o Nick fala que ele tá dando o melhor dele. E aí o Charlie pega um canto no banco e diz que vai ajudar ele. Então agarra na mão do Nick e o Nick fica todo sem graça. E o Charlie comenta com ele, olha, é assim. E eles começam a tocar bateria juntos, um com a mão no outro. E o Charlie comenta que agora ele já tá profissional e eles se encaram se estranhando. Então o Charlie solta as mãos do Nick. E aí o Charlie comenta, mas acho que assim não vale. Então a gente vê uma conversa e umas contas de matemática horríveis que eu odeio. E a gente vê o Nick chamando o Charlie e ele respondendo oi. E ele comenta, já acabou, essa tarefa é chata. E o Charlie comenta que ainda faltam 3 exercícios pra ele acabar. E o Nick só pega o livro. E aí começa a brincar de não dar o livro pra ele. E o Charlie pede pra devolver. E o Nick começa a chamar ele de nerd. E eles começam a brincar assim. Até que eles acabam, enfim, um em cima do outro. E aí o Charlie pergunta por que ele é tão forte. Meu Deus, que putinha. Mas enfim. E aí o Nick comenta, não sou forte, você é que é pequeno. E aí o Charlie comenta, é culpa sua por ser o fodão do rugby. E aí o Nick retruca, como é o fodão do rugby? É. E aí o Nick comenta, pode crer, sou
mesmo, o fodão sacou, parça. Qual é? Respeita o cara aqui, brother. E aí o Charlie comenta, tá, você venceu. E eles se cruzam as mãos e começam a ficar estranhos de novo. E aí, enfim, eles vão jogar Mario Kart após. E o Nick, como sempre, tá perdendo porque ele é ruim no Mario Kart. Então eles conversam, tomam chá ou café. Dessa vez não dá pra saber se é chá, porque não tem etiquetinha, pode ser café. E a gente descobre que eles estavam sozinhos em casa, né? E então a gente vê pela primeira vez o Oliver, o irmão mais novo, a mãe do Charlie e o pai do Charlie. E aí o Oliver já olha pro Nick e eles conversam. E aqui mais uma vez a gente vê que os quadrinhos pulam muita coisa porque era pra ter um diálogo aqui e só tem pontos de exclamação pra deixar subentendido, né? Mas só pra dar a entender que eles se viram e que eles se conhecem. Mas poderia muito bem ter um diálogo aqui ou ter adicionado uma página a mais só pra isso. Aí agora a gente vê uma pizza, um filme e eles dois assistindo. E a gente vê que o Charlie dormiu, na verdade. E ele dormiu com a mão pro lado do Nick. E o Nick pensa em botar a mão na mão dele. Essa cena na série é incrível também. Então o Nick não bota, ele não cede os pensamentos intrusivos. E aí a gente vê um monte de florzinhas e os personagens no filme se beijando. E aí o Charlie pergunta se ele pegou no sono. E o Nick diz que sim e que ele perdeu o final do filme. E comenta que acha que precisa ir pra casa. E o Charlie fica chateado de ele ter que ir pra casa. Assim como o Nick ficou também da outra vez. E ele comenta que queria que o Nick ficasse aqui. E o Nick comenta que também queria. E o Charlie, ele nessa cena tá enrolado no edredom. E o Nick comenta que ele tá um fofo assim. E o Charlie pergunta, e o Nick só responde que sim. E então dá um abraço bem apertado no Charlie. E o Charlie meio sem entender e no fim só cede ao abraço. E eles se despedem. Tá. Até segunda. Tchau. Então o Nick bate a porta. E chegamos numa cena muito icônica, que é a Tori aparecendo do nada. Se vocês não sabem, esse é o superpoder da Tori. Ela só aparece do nada e faz um comentário, né? E aí ela diz, não acho que ele é hétero. Essa cena na série é ótima também. Então a gente vê o Nick caminhando pra casa. E ele pergunta, o que tá acontecendo comigo? Eu te entendo, Nick, todo mundo já passou por isso em algum momento. Alguns ainda estão passando. E ele entra em casa e a mãe dele pergunta se ele teve um bom dia e ele diz que sim. E ela pergunta se ele tá bem e ele diz que tá, mesmo parecendo que não. Então ele senta na cama, pega o notebook e pega o pijama dele. E aí ele começa a icônica cena de pesquisar no Google se ele é gay. E aí ele pesquisa tec. E aí aparecem vários quiz do BuzzFeed e testes e tudo mais. E ele começa a fazer. Muito confuso. E aí ele pesquisa como saber se você é gay. E dá pra ver que ele lê muito. E várias horas se passaram por causa dos reloginhos. E aí ele tá novamente vendo uma foto do Charlie que ele tirou. E aí ele pesquisa, eu gosto de meninas, mas agora gosto de um menino. E ele hesita em pesquisar. E no fim ele fecha o notebook dele, se enrola e vai dormir muito confuso. E aqui a gente vê as folhinhas novamente. E em abril, 2 semanas depois do acontecido na casa, a gente vê um jogo de rugby em que o colégio
conseguiram fazer, né, 68 pontos. Eu acho que não deve ser grande coisa, não. E aí o Charlie é um reserva e começa a teclar. E a gente descobre que é pro Tal. E ele começa a contar sobre. E o Tal já começa muito preocupado, porque o Tal é um excelente amigo. Ele fica preocupado que aconteceu alguma coisa em relação ao Nick. E o Charlie comenta: então, acho que talvez ele goste de mim. E o Tal, cedendo pra uma fofoca, quer saber mais, obviamente. E o Charlie comenta que eles passaram o dia todo junto nessas 2 últimas semanas nas férias de Páscoa. E comenta também que tem rolado muito mais, sei lá, contato. Agora a gente se abraça. E ele se pega encarando. Ambos se encarando, né? Não, é bem recíproco, convenhamos. E aí o Tal responde: olha, Charlie, eu não queria falar nada, mas andei perguntando e descobri que o Nick gosta de uma menina chamada Tara Jones, do Higgs. Faz tipo uns 3 anos. E aí a gente vê aqui que o colégio João virou. Agora tá 39-36. E o Nick chamando o Charlie, dizendo que eles ganharam. E aí eles se abraçam. E aqui é uma página inteira dele só comemorando, né? E aí o Charlie tá abraçado no Nick, pensando nas coisas que o Tal disse sobre ele gostar de uma menina do Higgs. E aqui, mais uma vez, né, outra página sem nenhum diálogo. E a gente vê 30 minutos depois o Christian, o Sai e o Otis, que são amigos do Nick, olhando pra eles. E o Charlie dizendo que ele tá com lama na cara. E eles já percebem que o Nick tá afim do Charlie. E comentam que todo mundo tá pensando isso. E que eles parecem bem próximos. E aí vemos eles comentando novamente, se perguntando se o Nick é gay. E eles dizem: bom, acho que a gente não sabe. E ele não parece gay. E ele não tinha um crush naquela Tara Jones. E aí a gente vê a icônica treinadora Cindy de novo, que é a professora de educação física e treinadora. Isso aqui já foi não precisava isso daqui porque já foi apresentado antes, mas enfim, vocês entendem, né? E ela comenta que não dá pra dizer que alguém é gay só pela aparência. E gay ou hétero não são as únicas possibilidades. De qualquer forma, é errado ficar especulando sobre a sexualidade alheia. Ó o Cebolinha. Vão pra casa, meninos. E então um dos amigos comenta que eles combinam, o Nick e o Charlie. E a gente vê as folhinhas novamente. E aqui a gente vê um diálogo. E é o Nick perguntando se o Charlie vai na festa do Harry Green no sábado. E pra quem não conhece, o Harry, ele é outro bosta, tá? Tão bosta quanto o Ben. E o Charlie comenta que ele foi convidado, mas não sabe. Lá vai ter umas 200 pessoas, aparentemente, pelo que o Charlie diz. E o Nick implora pra ele: por favor, vai. Meus outros amigos são os babacas e não quero passar a noite toda com eles. E o Charlie comenta que ele precisa de amigos novos. E aí o Nick comenta que agora ele tem o Charlie. E insiste perguntando se ele vai. E o Charlie fala que vai, obviamente. E diz que vai ser legal com o Nick lá. Enfim, aqui a gente já tem novamente sem diálogo. E aqui 2 páginas sem diálogo. Apenas música, né, de festa. Porque nesse contexto nós já estamos na festa do Harry. E aí o segurança perguntando se ele tá na lista. E aí ele diz: é o Charlie Spring. E mais uma página sem diálogo. Apenas música. Então aqui pelo menos a gente vê que eles se encontraram na festa. E o Nick fala que tava procurando o Charlie e o Charlie ri de volta. E o Nick comenta: tá muito barulho aqui, quer pegar uma bebida? E o Charlie vai. E aqui estão eles, né, só conversando. E chega alguém
gente descobre ser o Harry, o bosta do Harry, e pergunta: o que você está fazendo aqui? Que chato. E aí a gente vê o Sai, que a gente já foi apresentado antes, e o Christian, que são amigos do Nick. E o Harry comenta que tem uma notícia importante. E essa é a festa de 16 anos do Harry, tá? É muito comum que eles usem um brocha gigantesco informando a idade do teu aniversário. E aqui a gente vê o 16. E aí o Nick pergunta o que foi, Harry. E ele só diz que a Tara Jones está na festa. E o Nick só diz o quê? E o Harry comenta: lembra dela? Aquela garota que você gostava no 7º e 8º ano. Aquela que você beijou na festa Rickstruhan do 8º. E o Harry comenta que agora é a chance do Nick. E, né, é inteira, né, Charlie? O vento aqui tá muito forte. Eu não sei se vai dar pra escutar pelo microfone, mas tá tendo muito vento. E o Nick continua: faz anos que isso rolou. A gente não se fala desde aquela época. E o Harry comenta: ah, vá, ela tá logo ali. E continua: além disso, ela tá bem gata agora. E ele já chega se apresentando pras meninas. Mas, gente, o Harry é muito feio, Deus me livre. E aí ele chama a Tara e diz que tem alguém aqui que quer falar com ela. E aí a gente é finalmente apresentada pra Tara, né? Ela é uma personagem que vai aparecer muito na história ainda. Eu gosto bastante dela. E o Harry pergunta se ela lembra do Nick Nelson. E ela diz que sim. E eles só se dão oi. E aqui aparece um flashback deles criança, né? Menores lá no 8º ano. E aqui mais uma página sem diálogo algum, apenas mostrando coisas. O Charlie ficando triste porque ele tá conversando com a Tara. E o Charlie se acha um idiota. E diz que é um idiota tão grande. E ele tá de cara com alguém. E a gente vê que esse alguém não é nada mais, ninguém menos que o Ben. Enfim, eu vou marcar essa página aqui com o meu lindo marcador de página de R$2. Eu comprei dois marcadores de página de bichinho, mas eles não chegaram ainda. E eu vou continuar na terceira parte porque o livro já tá quase acabando. Então, é isso.